Olá, bem-vinda, bem-vindo a Luterano Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Continuando com a nossa série de mensagens Não Estamos Sozinhos, hoje vamos continuar refletindo sobre os dons espirituais, qual o seu propósito, como eles manifestam o amor de Deus e como eles sinalizam o reino de Deus no mundo em que nós vivemos. Nossas manifestações de amor, os nossos atos de serviço, eles não são perfeitos, mas apesar das nossas falhas e imperfeições, quando o Espírito Santo de Deus age por meio de nós, através e a partir da comunidade cristã, nós atraímos as pessoas para conhecerem a Jesus a quem nós servimos. Os dons exercitados em amor e serviço dão testemunho do amor transformador de Jesus no mundo. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhe também aspectos da sua vida, mas também comente a mensagem. Coloque ali os seus comentários, sua opinião. Você também pode compartilhar seus motivos de oração, os quais eles serão encaminhados para o grupo de oração da comunidade. Bem, no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em um dos últimos momentos em que Jesus estava reunido com os seus discípulos, depois da sua ressurreição, Jesus fez esta promessa, que é uma referência, que é um marco missional que orienta a igreja de Jesus até os nossos dias. O Espírito Santo é o combustível, é a força da igreja para que ela possa testemunhar do amor de Jesus por todos os lugares da terra. Do mais próximo aonde você se encontra até os lugares mais distantes. O poder de Deus que se manifesta, aliás, através do agir do Espírito Santo, ele tem um objetivo: estabelecer o reino de Deus neste mundo através dos discípulos de Jesus, que são membros do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Você tem sido uma testemunha do amor de Jesus? Você tem colocado os seus dons a serviço do Rei Jesus para que ele seja conhecido? Convido você para orar comigo. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos capacita, que nos orienta, que nos fortalece, que nos agracia com dons. E assim, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor de fato mova a Tua igreja, que mova a cada um de nós para sermos testemunhas do Teu amor. E queremos assim reconhecer que muitas vezes nós temos nos acanhado, nós temos nos escondido, nós temos, Senhor, perdido oportunidades de testemunhar do Teu amor. Perdão, Senhor, pela nossa falta de empenho, perdão, Senhor, pelo nosso acanhamento, perdão, Senhor, quando nos escondemos e perdemos, Senhor, a oportunidade de poder testemunhar. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos enche, nos capacita com o Teu Espírito para que possamos ser Tuas testemunhas onde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Deus nos escolhe em nossas fraquezas e com o seu Santo Espírito nos restaura e nos fortalece para que possamos ser testemunhas do seu amor. O poder de Deus se manifesta a partir das nossas fraquezas. Receba o seu perdão e se deixe encher da presença do Espírito Santo de Deus. E vamos ouvir agora uma música que nos convida a servir a Jesus com alegria. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguindo o caminho do céu, e no seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenado, na
Para muitas pessoas, uma igreja é simplesmente uma organização humana e visível. Para outras é uma agência social que visa suprir necessidades sociais e emocionais. Há também aqueles que consideram a igreja um local apropriado para a realização de casamentos. Há ainda os que consideram a igreja um clube onde várias pessoas têm uma crença em comum. Grande parte das pessoas veem a igreja apenas como um prédio com sua arquitetura caracterizada, aliás, por uma torre e sinos. Mas nenhuma dessas concepções ou visões sobre o que é uma igreja é apresentada nas Escrituras. A principal marca de uma igreja é que ela é um organismo, um corpo ou uma comunidade viva com capacidades especiais. Organismo este que, ainda que seja constituído por pessoas, ele é sobrenatural, porque ele é um projeto de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma perspectiva equivocada a respeito de si mesma, mas principalmente uma igreja que não sabia lidar com os dons espirituais que se manifestavam em seu meio. Por isso, ela era muito marcada por confusão e divisão. Por isso, o apóstolo Paulo dedica os capítulos 12, 13 e 14 de sua primeira carta à igreja que vivia em Corinto, para ensinar sobre os dons espirituais. Então convido você a me acompanhar na leitura do capítulo 12, dos versículos 4 a 14. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Nesse trecho da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo não usa o termo pneuma, normalmente usado em outras passagens que ele mesmo escreveu para falar dos dons espirituais, mas ele usa o termo carisma. Carisma significa graça, presente, donativo, dádiva, algo que alguém não ganhou nem pode ganhar pelo seu próprio esforço, nem pelos seus próprios méritos. A definição mais simples do que é um carisma poderia ser um dom gratuito do Espírito Santo destinado à edificação da igreja, ou, usando palavras de Paulo, uma manifestação do Espírito para o bem comum. Essa é a finalidade dos carismas: servir, construir, edificar a igreja de uma forma dinâmica. Paulo estava muito preocupado com um grupo que existia na igreja de Corinto, que se orgulhava muito da posse dos dons do Espírito. Esse grupo dentro da igreja acreditava que o Espírito Santo revelava-se exclusivamente em eventos milagrosos e espetaculares, como cura de enfermos e falar em línguas. O problema maior era que isso estava dissociado de uma conduta ética e da vivência real do Evangelho na vida do dia a dia. Havia uma separação muito forte entre a vida cotidiana e a vivência da espiritualidade. Esse grupo de pessoas acreditava que Deus se manifestava exclusivamente no extraordinário. No ordinário, no dia a dia, tudo era permitido, sem muito comprometimento com ética ou a conduta. Então havia um sentimento de orgulho sobre alguns dons, porque os seus portadores podiam assim ganhar atenção, respeito, influência, destacando-se dentre os demais como aqueles particularmente mais próximos de Deus, mais chegados a Deus, mais espirituais. Então na igreja de Corinto havia partidarismos e vários grupos,
Mas esse grupo que se destaca, né, justamente por afirmar que os dons miraculosos revelam que eles são os verdadeiros cristãos, parece que criava mais problemas ali dentro da igreja. Então, diante disso, Paulo, falando de carismas, passa a ensinar que todos os dons existentes na igreja são dádivas de Deus que são para todas as pessoas. Não devem ser motivo de orgulho ou distinção, pois eles têm a sua eficácia e razão de ser quando são usados para a edificação da igreja, como manifestações de amor ao próximo e como evidências da presença do reino de Deus entre nós. Paulo enfatiza a necessidade de manter a unidade dentro da diversidade dos dons existentes. Isso a gente pode perceber quando ele fala que é o mesmo Senhor que concede todos os dons. Ele não defende a uniformidade, mas a unidade na grande diversidade de dons. Todos os dons têm uma razão de ser. Eles existem para o serviço no reino de Deus. Por esse motivo, é ilógico e absurdo haver divisão justamente por essa razão. Quando uma parte da igreja não desenvolve o seu papel, toda a igreja sofre com isso. E é nesse sentido que nenhum dom é mais importante do que o outro, mas existe uma codependência entre eles. Como já mencionei, né, na semana passada, nenhum dom é uma medalha de um verdadeiro cristão, mas é uma possibilidade dada por Deus para servir, tendo em vista as outras pessoas. E é então nesse trecho da carta aos Coríntios que Paulo deixa claro que o Espírito Santo não despacha ninguém de mãos vazias, mas todos têm a sua função dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Também esse corpo, com todos esses dons, não pode apenas existir em função de si mesmo. O objetivo do corpo, da igreja, é o agir missionário, é impactar o mundo com o seu serviço, manifestando os sinais do reino de Deus. Esse também é o desafio hoje. A igreja, o corpo vivo de Cristo, tem como finalidade ser missionária e relevante para a vida das pessoas, tanto as que fazem parte desse corpo, como aquelas que não fazem parte desse corpo, que estão fora, que não participam da igreja. Para que isso aconteça, dons e talentos são dados pelo Espírito Santo para engrandecer a obra de Cristo nesse mundo. Ou seja, assim como os dons não são dados exclusivamente para engrandecimento pessoal, eles também não são dados apenas para o bem-estar e edificação da igreja local. A finalidade principal dos dons espirituais é estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Os dons, eles edificam, eles capacitam a igreja para que ela possa evangelizar e abençoar o mundo. Quero compartilhar a minha experiência pessoal. Eu não sou um grande evangelista, apesar de já ter evangelizado muitas pessoas através das minhas mensagens, mas Deus me concedeu o dom de ouvir e de aconselhar as pessoas. Então, ao longo da minha caminhada como discípulo de Jesus, eu já ouvi, acolhi e orei por muita gente. E uma forma de usar esse dom que Deus me deu fora do ambiente da igreja tem sido um trabalho voluntário de capelania hospitalar. Então, todas as sextas-feiras pela manhã eu vou para o Hospital do Cepom, que trata de pacientes oncológicos, para visitar os pacientes ali internados. Então eu ouço suas histórias, eu compartilho uma palavra bíblica e oro por eles. Uma forma que eu encontrei de manifestar os sinais do reino de Deus fora do ambiente eclesiástico, em um lugar onde as pessoas precisam tanto de acolhimento e de uma palavra de conforto e esperança. Como você pode manifestar o reino de Deus fora do ambiente da igreja? Quais são os seus dons e habilidades? O que você poderia fazer para manifestar sinais do reino de Deus nesse mundo em que você vive? Jesus foi ao encontro de todas as pessoas sem acepção. Foi para a casa de um fariseu que tanto o criticava. Esteve com os excluídos e necessitados. Anunciou a salvação a partir da fé a todos os que o procuravam, curou doentes, libertou os oprimidos por espíritos malignos, morreu por todos para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então a minha oração é que a igreja possa olhar menos para si mesma,
e um pouco mais para as pessoas e o mundo que tanto precisa de Deus. Que nós possamos usar os nossos dons e talentos para curar e para libertar as pessoas e lhes proporcionar uma vida nova no reino de Deus. Como é que você tem utilizado os teus dons, os teus talentos? Você tem ido em direção às pessoas que precisam do amor de Deus, que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de uma palavra de conforto, que precisam de ajuda? Vamos em direção às pessoas, vamos colocar em prática os dons que Deus nos dá. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens nos agraciado com tantos dons, com tantas capacidades, com tantas possibilidades. Obrigado, Senhor, porque Tu tens ricamente nos abençoado. Por isso, Senhor, nos move como igreja, como pessoas, como discípulos de Jesus, em direção a este mundo carente, que sofre tanto, que padece por tantas enfermidades, que passa por tantas dificuldades. Senhor, move a Tua igreja para que de fato nós possamos abençoar o mundo, nós possamos manifestar sinais claros do Teu reino entre nós. Assim, Deus, ouve a nossa oração, derrama do Teu Espírito Santo, nos unge, nos capacita, em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Quero compartilhar alguns comunicados, na verdade dois convites. Primeiro, você gostaria de entender como é que Deus quer conduzir a sua vida e assim entender o seu propósito nesse mundo? Então você precisa fazer um curso Sal e Luz, o seu papel na história de Deus. Esse curso é uma parceria entre a Faculdade Luterana de Teologia e o Sino do Centro-Sul Catarinense. O curso é composto de 8 módulos, onde você vai poder ter uma visão panorâmica da Bíblia e entender qual é a tua missão nesse mundo. Então, se você está interessado, entre em contato através do nosso WhatsApp, que nós vamos te orientar como é que você pode se inscrever e fazer esse curso. Um outro convite, no dia 19 de maio, nós vamos começar um curso para casais. Na semana passada já falei sobre isso, o curso Viver a Dois. São 6 encontros que têm como objetivo ajudar os casais a encontrarem e a desenvolver estratégias para melhor resolver os seus conflitos. Existe um mito de que um casal feliz é aquele que não tem conflito, mas isso não é verdade. Casal feliz é aquele que tem boas estratégias e habilidade para resolver os seus conflitos. Então o curso ele tem como objetivo ajudar os casais a desenvolverem habilidades para a resolução dos seus conflitos. Então também se inscreva aqui no WhatsApp da Luterana Floripa. Vagas limitadas. Se você precisa de mais alguma informação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco. Nós vamos ter muita alegria em poder te atender e te ouvir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Um abençoado dia, uma abençoada semana para você.